Bem-vindos ao Pós-Cast, teoria e prática para dominar o mercado. Olá, alunos, bem-vindos ao Pós-Cast, teoria e prática para dominar o mercado, sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. É com grande prazer que trazemos de volta o tutor Vitor Hugo de Oliveira, que irá abordar temas da educação especial neste e nos próximos episódios. Tutor Vitor, agradeço muito por estar de volta aqui no podcast. Seja bem-vindo novamente. Oi, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não ouviu os episódios 27, 28, 29 e 30 que eu participei, eu vou novamente então me apresentar aqui. Sou o Vitor, graduado em Pedagogia, mestre em Educação e especialista na área da Educação Especial. Devido à minha trajetória de estudos com Educação Especial, desde a graduação até as especializações que eu ainda permaneço realizando, eu achei pertinente falarmos um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Sendo assim, eu quero que todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio sobre o autismo. E nesse episódio, vamos conhecer então o que é o transtorno do espectro autista e entender melhor o que realmente significa ser autista, e abordar sobre características e também o diagnóstico. O transtorno do espectro autista, TEA, ele foi descrito então inicialmente na década de 1940 como um transtorno específico e único da infância, cujos sintomas mais característicos eram a dificuldade significativa de comunicação e um repertório bem restrito de interesses e comportamentos estereotipados, como, por exemplo, o contato visual reduzido, expressões faciais limitadas e modos incomuns de interagir com as pessoas. Também a alta sensibilidade a certos toques, texturas, sons ou visões e apegos extremos às rotinas do dia a dia. Até os dias atuais, ainda são usadas as mesmas características para a descrição do autismo, apesar de haver muitas compreensões mais profundas sobre o transtorno. Entende-se que os sintomas são poucos ou raramente perceptíveis durante os primeiros 6 meses, em que costumam aparecer em torno de 8 a 12 meses de vida. Ainda se sabe também que para aproximadamente 1/3 das crianças que apresentam autismo, o desenvolvimento será aparentemente dentro do esperado para a faixa etária em torno da vida final da primeira infância, ou como progressiva perda de habilidades desse mesmo período. Seja qual for a época do desenvolvimento do indivíduo, o grau de severidade do transtorno ele pode variar consideravelmente em casos de indivíduos que vivem de forma autônoma e outros que não apresentam autonomia. Alguns indivíduos são capazes de apresentar as habilidades de linguagem esperadas para o nível de desenvolvimento e alguns já não apresentam. Em geral, na maioria dos casos, os desafios são contínuos e podem persistir ao longo da vida. Mas também sabe-se que as crianças que apresentam progressos e adquirem habilidades com ritmos variados. Assim, a ideia de que o transtorno é uma condição única, na década de 1940, como mencionamos, já não faz mais sentido nos tempos atuais, já que as crianças com autismo elas apresentam diferenças quando comparadas umas às outras, e também é muito importante compreender que a ciência ela é convergente com a intuição dos pais dessas crianças, quando dizem que existem vários tipos diferentes de autismo. Sendo assim, o transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit nas comunicações e na interação social. Também, como mencionados, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, que podendo apresentar então um repertório restrito de interesses e atividades. Falando um pouquinho sobre a etiologia do transtorno do espectro autista, ela ainda permanece desconhecida. As evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim a interação de fatores genéticos e também ambientais. A interação entre esses fatores parece estar relacionados ao transtorno do espectro autista, porém é importante ressaltar que há um risco aumentado, que não é o mesmo que causa fatores de riscos ambientais. Os fatores ambientais, eles podem aumentar ou diminuir o risco de TEA em pessoas geneticamente predispostas. Embora nenhum desses fatores pareça ter grande correlação com o aumento ou a diminuição dos riscos, a exposição a agentes químicos, deficiência de vitamina D e ácido fólico, o uso de substâncias durante a gestação, prematuridade, o baixo peso ao nascer,
gestações múltiplas, infecção materna durante a gravidez e idade parental avançada são considerados fatores contribuintes para o desenvolvimento do transtorno espectro autista. Eu quero destacar que é muito importante dizer que as vacinas, elas não são fatores de risco para o desenvolvimento do TEA. O termo espectro também torna mais fácil entender toda a diversidade de característica das pessoas com algum grau de autismo. Isso acontece porque o comprometimento nas habilidades de interação social e comunicação se manifestam em maior ou menor grau de gravidade. Desse modo, falar em espectro deixa as coisas um pouco mais claras. Essa forma de dar nome ao autismo surgiu então em 2013, junto com a última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM-5. Esse é um documento, então, usado para facilitar e padronizar os diagnósticos de distúrbios. Essa nova versão, ela inclui todas as condições que antes estavam dentro do transtorno globais do desenvolvimento, TGD, num só diagnóstico, agora como TEA, transtorno espectro autista. Sobre, então, o que é o DSM-5? Ele é um documento que ele foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria para padronizar os critérios, os diagnósticos das desordens que afetam a mente e as emoções. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o diagnóstico do transtorno espectro autista. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, feito a partir das observações da criança, entrevista com os pais e aplicação de instrumentos específicos. Instrumentos de vigilância do desenvolvimento infantil são sensíveis para a detecção de alterações sugestivas do TEA, devendo ser devidamente aplicados durante as consultas de puericultura na atenção primária à saúde. O relato, a queixa da família acerca de alterações no desenvolvimento ou comportamento da criança tem correlação positiva com a confirmação do diagnóstico posterior. Por isso, valorizar o relato, a queixa da família é fundamental durante o atendimento dessa criança. Mas, por fim, o que é uma pessoa autista? Eu pretendo falar, então, um pouco aqui sobre o que é muito comum de se ouvir quando se trata de uma pessoa com autismo. Bem, ela é essencialmente um indivíduo que convive com um transtorno, um desafio extra no percurso. Uma pessoa com todas as outras que conhecemos por aí, que é uma única e singular. O autista, como qualquer um de nós, ele tem um universo inteiro de possibilidades e um longo caminho de aprendizado. A pessoa com transtorno espectro autista, assim como outras, como aquelas que não nasceram com nenhum distúrbio, tem vários problemas para lidar. Esses desafios, eles podem ser diferentes, isso é verdade. Por exemplo, elas podem ser mais sensíveis ao contato e ao toque, e podem incomodar mais com os barulhos, que as pessoas neurotípicas, por exemplo, não se importam. É importante lembrar também que as dificuldades para realizar algumas tarefas ou cumprir as expectativas sociais também podem ser maiores para algum deles, né? No entanto, a pessoa com TEA, ela pode e precisa evoluir. A seguir, eu quero abordar um pouquinho sobre alguns pontos importantes sobre o autismo. Primeiro, o autista não é alguém que se isola e se balança. É comum encontrarmos algumas ideias prontas sobre o que é uma pessoa autista. Por exemplo, o retrato do menino isolado num canto da sala, balançando-se para frente e para trás, é frequentemente uma das imagens mentais e também comerciais mais comuns. Por isso, precisamos entender que o autismo é muito mais do que o isolamento. Inclusive, alguns autistas são muito mais ativos nas sociedades e têm comportamento próximo do considerado, então, padrão. Grande parte dos autistas trabalham, estudam, formam-se em universidades, constituem família e muitos deles não correspondem com essa imagem clássica da criança triste e isolada. É claro que é preciso lembrar que as estereotipias, né, como o balançar-se para frente e para trás, elas podem ser comuns nessa condição, especialmente em casos de autismo severo. No entanto, é preciso repensar esses nossos pressupostos, pois eles que devem ver as crenças que, por sua vez, podem ser ofensivas tanto para autistas leves quanto moderados e severos. Retratar autistas como pessoas isoladas e que não querem se enturmar, isso desvaloriza uma condição neurológica, onde estabelecer relacionamentos é um desafio real, um prejuízo social.
Não se trata de isolar-se por uma opção e começar a balançar de forma consciente. O autista pode ficar isolado porque ele está completamente desconectado do mundo, isso no caso dos autistas graves, ou mesmo porque tem dificuldade de ficar à vontade em determinadas situações sociais, como acontece com os leves. O balanço de tronco, mãos e cabeça é uma forma que o autista severo encontra de se autorregular frente aos estímulos externos, que quase sempre são motivos de grandes sofrimentos. Segundo ponto, um autista nunca é igual ao outro. Como vimos, muito embora existam alguns comportamentos que se popularizam como sinais de autismo, como mencionado o isolamento e o movimento de se balançar, nem todos os autistas vão demonstrar eles. É de grande importância cuidar com o modo em que falamos sobre o autismo. Ou seja, não dá para virar autista ou ser autista, simplesmente porque o autismo nasce e permanece com a pessoa. É uma condição com a qual ela terá de lidar por toda a sua vida. Sabendo disso, precisamos cuidar com algumas falas que devemos então banir. Por exemplo, estou autista hoje. Olha o autista na festa. Esse cara é meio autista. Você é bem autista no trabalho. São frases, então, que precisamos parar de falar, cuidar com elas. Outro ponto. O autista não aprende tudo sozinho e muito rápido. Outro estereótipo comum quando falamos sobre pessoas com transtorno espectro autista é o autista gênio, que se autoalfabetiza e aprende 1 milhão de habilidades incríveis sem qualquer esforço. É sempre importante lembrar que nem todos os autistas têm habilidades especiais e que, na verdade, a minoria tem. Essa ideia de que as pessoas têm, de que todo autista vai ser um artista, ou um grande músico, ou um super matemático, muito provavelmente tem a ver com a forma com qual eles são representados nas artes, como, por exemplo, na literatura, na TV e no cinema. Mas essa história do autista como um grande gênio, ela não condiz com a realidade da maioria das pessoas com TEA. E, assim como qualquer coisa acima da média, são exceções na sociedade. Outro ponto importante é que o autista é capaz de superar desafios. Indo em outra direção, existem pessoas que acreditam que, como o autista pouco interage com o mundo à sua volta, ele se torna incapaz de compreender o que está acontecendo ou então de assimilar novos conhecimentos. Em primeiro lugar, nem todos os autistas são recolhidos em seu próprio universo, como comentamos no início desse podcast. Muitos deles têm uma vida trivial, trabalham, estudam e se casam, como mencionamos já. E do mesmo modo que nem todo autista é gênio, nem todo autista tem comprometimento intelectual ou deficiência mental. E mesmo aqueles que têm, eles são totalmente capazes de evoluir. Uma coisa, no entanto, é verdade. A pessoa com o transtorno do espectro autista, ele precisa de muitos estímulos para desenvolver algumas habilidades. Isso acontece tanto para aqueles com algum grau de genialidade, tanto para os que são comprometidos de ponto de vista cognitivo. O autista precisa fazer diferentes tipos de tratamentos e terapia durante a vida. Entretanto, é importante ressaltar, isso não significa que ele esteja fadado a conviver com limitações e que as condições tracem qualquer perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, todos os esforços de aprendizagem são extremamente valiosos para o seu desenvolvimento e para a sua autonomia. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e convido vocês para escutar os nossos próximos e conhecer um pouco mais sobre o autismo. Até lá!